Oi, doutora Nancy Fontes, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conversando comigo. É o meu novo projeto, é um novo bate-papo com ultrassonografistas e eu Tudo queria jóia? É um conversar. prazer. Muito obrigada por ter convidado. Estou muito feliz por isso. Ah, que bom! Eu estou louca para a gente conversar um pouco sobre a sua rotina, para você me contar como é que é a sua vida aí de ultrassonografista. Então, começa Vai ser contando para a legal. gente onde é que você mora, onde é que você trabalha. Tá, então, eu moro em Teixeira de Freitas, atendo aqui na cidade mesmo, tenho um consultório fixo, e atendo pacientes da região toda. Tá, então você faz clínica Fica no extremo e sul da Bahia, ultrassom. Teixeira de Freitas. Eu Hã? trabalho com clínica e ultrassonografia. Bahia, você Bom, falou? isso, no extremo sul da Bahia. Ah, isso que eu amo da internet. A gente jamais ia estar conversando, a gente jamais ia se conhecer se não fosse tudo isso, né? Com É muito certeza, legal. Estou com aqui no sul, certeza. tá frio aqui hoje. Aqui, 18 graus para mim já é frio. Ai, me conta uma coisa, então você faz clínica e faz ultrassom dos seus pacientes e dos encaminhados, é isso? Exatamente. Eu só não trabalho na parte clínica com internação, cirurgia, nada disso. Eu tenho um pequeno consultório e aí eu faço mesmo atendimento, né? Não trabalho com emergência, faço vacinação, faço alguns exames e ultrassonografia também. Muito bom. E como é que começou a sua vida de ultrassonografista? Você sempre quis? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito da parte diagnóstica, da investigação mesmo. Então, na época da faculdade, eu fiz iniciação científica na área de patologia clínica, sempre gostei muito de laboratório, e na época a gente não tinha acesso assim à ultrassonografia. No meu último ano, foi que a faculdade comprou um aparelho de ultrassom e incluíram como disciplina optativa a ultrassonografia. Era de grandes e de pequenos animais. Então, a gente Deu teve tempo uma de parte fazer? assim, consegui fazer. Uhum. Consegui fazer no último semestre, eu peguei essa optativa e a gente fez uma parte em equinos, de locomotor, e o restante em pequenos mesmo. Mas era um aparelho bem simples na época, né? Que legal. Na minha faculdade nem teve uma disciplina só de imagem, teve no meio da semiologia, e aí era a imagem geral e teve algumas aulas só de ultrassom. Então a gente ainda tem essa realidade, né, de muita gente nem ter visto ultrassom na Com faculdade. certeza, com E aí, o certeza. que que E você assim, fez para começar? Como é que você decidiu? Você fez algum curso e começou nos seus pacientes? na verdade, assim, aí eu fiz essa disciplina, gostei muito, mas parecia que era uma coisa que estava fora do alcance, o aparelho era muito caro. E logo que eu terminei a graduação, eu resolvi fazer residência de patologia clínica. Então, eu já emendei isso aí, tranquei a residência pelo meio do caminho e voltei para minha cidade já para começar a trabalhar mesmo. E nesse meio tempo, Ah, trabalhando, depois de uns 3 anos já trabalhando na parte clínica, teve a oportunidade de um curso de ultrassonografia presencial mais próximo e eu resolvi fazer. Quando eu voltei desse curso, eu já comprei o aparelho. aí se animou. Era um aparelho simples, né? Era o que cabia no bolso, o que eu comecei a trabalhar, mas sou apaixonada nele até hoje. Mas eu, Sabe eu quando você sei que tem assim, recentemente você trocou de aparelho, né? troquei de aparelho recentemente. Tem 6 meses que eu troquei de aparelho, mas tem aquele apego com o anterior e eu nem consegui vender. Eu não tenho coragem de trocar também, porque eu gosto demais do meu. Eu tenho medo de comprar até um melhor e não conseguir, porque a gente se acostuma com a imagem, né? Muito, a gente se Ai, acostuma muito. E essa troca foi bem difícil para eu me adaptar. No início sofri um bocado. mas é bom, a gente vai tentando melhorar, né? Nossa, assim, depois que a gente se acostuma, é outra vida, né? Sair de um Fusquinha para uma Ferrari. E me diz uma coisa, quando eu atuei como clínica por pouco tempo, eu tinha muita dificuldade de convencer as pessoas a fazer o exame. Eu acho muito mais fácil que eu não tenha que fazer essa parte, que o exame já vem para mim. Como é que Vou te é para confessar uma você? coisa. Vou te confessar uma coisa. Eu juro para você que eu faço mais exames encaminhados
do que dos meus próprios pacientes, porque eu até faço bastante dos meus pacientes, mas vira e mexe eu acabo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e aí acaba que não é um exame por completo, sim, eu faço só para me guiar ali, entendeu? E aí o financeiro mesmo fica de lado. É muito difícil, né? Eu acho que tem um pouco essa parte mesmo, que a gente já está cobrando a consulta, a gente já está cobrando os outros exames, exato, e a gente fica barrada em pedir mais, né? Mas se você pudesse... com receio, né, de cobrar mais. Isso aí a gente precisa melhorar, a gente precisa trabalhar, né? Mas se você pudesse, você acha que faria ultrassom de todos os seus pacientes? Todos. Eu não consigo mais desvincular a parte clínica da ultrassonografia. Para mim, tem que ter. Eu tinha um colega que dizia que hemograma e ultrassom tinha que ter em todos os pacientes. Exatamente, é mais ou menos por aí. É muito difícil, né, pensar no caso todo e não ter, quando a gente sabe que o ultrassom pode nos dar as respostas, a gente não ter aquele exame, né, a gente se acostuma. É verdade. Tá, me fala uma coisa, o que é mais difícil para você? Encontrar as alterações durante a varredura? Entender as alterações que você encontrou e montar aquele quebra-cabeça? Ou descrever isso depois no relatório? Na maioria dos casos, é descrever isso depois, colocar em palavras aquela imagem de uma maneira que o clínico vai entender também, né? E um caso ou outro, às vezes, é difícil entender a imagem, na verdade, né? Descobrir interpretar. O que é aquilo, interpretar, né? Tem alguns casos, assim, que não são tão comuns, não é da rotina, a gente ainda não está muito adaptado, então, às vezes, fica um pouco difícil, mas principalmente a parte de laudo, que é mais complexa. Colocar em palavras técnicas e saber se a pessoa vai entender o nosso linguajar também, né? Exatamente. Às vezes até assim, dimensionar uma alteração para ele ter ideia. É muito grave? Não é muito, sabe? Não está muito alterado, está pouco alterado. E tudo isso é muito subjetivo, né? Você consegue conversar com eles, com as pessoas que te encaminham, consegue falar, porque às vezes quando a gente é volante, a gente está indo na clínica, a gente já faz e já vai conversando, já vai explicando, e quem faz fixo tem essa dificuldade, né? Como é que fica isso? A maioria eu tenho esse contato. Muitos mandam a solicitação do exame, mas mesmo assim, ou me ligam, ou me mandam notícias no WhatsApp para falar, ó, doutora, tem isso, tem aquilo outro, está acontecendo desde tanto tempo, porque às vezes não colocam na requisição ou querem enfatizar alguma coisa, mas eu tenho esse contato com a maioria. Ai, que bom, isso é importante. E sim, me diz uma coisa, hoje em dia os veterinários estão trabalhando tanto e se estressando tanto, não só veterinário, todas as profissões, né? A gente está nesse burnout de estar sempre trabalhando com vidas e ocupado e trabalhando 24 horas, porque parece que mesmo quando a gente sai do consultório, a gente ainda está ligado nos pacientes, né? Você consegue achar um tempo para você? Consegue ter um hobby, um esporte, alguma coisa fora da sua profissão? Hoje eu já consigo fazer isso, mas eu vivi muito tempo só de trabalho. Era só trabalho, 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 trabalho. Mas desde que eu tive meu filho há 4 anos, eu abdiquei assim da parte de internação e cirurgia. Então eu deixei isso de lado. Eu tinha uma clínica e acabei fechando, ficando só com consultório para poder ter mais tempo. E de lá para cá melhorou demais a minha qualidade de vida. Melhorou muito. Eu consigo praticar um esporte, consigo chegar em casa e não ter nada para fazer, sabe? Descansar no final de semana. Assim, eu tenho muito vínculo com os clientes por WhatsApp, tudo. Então, durante a noite ou algum final de semana, eu recebo ainda mensagens, mas nada em exagero que atrapalhe o descanso. Ai, que bom. Isso é importante e é difícil saber, né, colocar esse limite. Eu acho que para quem é mãe, a gente acaba sendo obrigada a ter esse limite, sim, porque a gente tem que dar atenção para os filhos, né? E acaba aprendendo a fazer isso de alguma forma, então é interessante. Você faz parte do clube, então a gente conversa bastante lá, discute casos. Como é que era antes disso? Eu estava olhando antes da gente conversar, que você já está lá há mais de um ano.
Como é que era antes? Você Eu tinha até estava como... sem saber há quanto tempo que eu estava, mas eu imaginei que estava próximo a um ano. Aham. Você tinha com quem conversar e discutir essas alterações? É difícil isso, Nada. né? Muito difícil. É difícil a gente se aproximar de um ultrassonografista que a gente Uhum. não conhece para conversar a respeito, né? Aqui na cidade mesmo, atualmente tem mais 2 profissionais que fazem, mas há um mês atrás era só mais um, além de mim. Uhum. Então, E eu não tinha geralmente acesso. esses da nossa cidade a gente acaba não tendo contato com eles, né, diretamente. Exatamente, a gente não tem muito contato. E mesmo se tivesse, assim, só mais um, no clube Uhum. tem tanta gente, né? Aí, às vezes, a gente conversa sobre alguma coisa, aí ninguém viu, mas uma hora ou outra aparece, eu já peguei um caso assim, Uhum. entendeu? É muito bom. E uma coisa que além dessa troca de conteúdo mesmo, de informação, de experiência, o clube despertou em mim de novo a vontade de me aprofundar na ultrassonografia, porque eu já faço ultrassonografia há 8 anos. Uhum. Só que eu estava num estágio assim que não estava me agradando, eu não tinha aquele estímulo para estudar, sabe? Para pesquisar, para aprender mais. Ficava naquela A mesmice mesma. ali no feijão com arroz e pronto, entendeu? E depois do clube, gente, é tanta informação que se a gente não estudar, a gente fica para trás mesmo. Todos os Então, dias, assim, né? Todos os dias a gente percebe que tem que estudar uma coisa nova, é uma e loucura. não acaba Não nunca, não dá, acaba nunca. nunca. Todos os dias é um gatilho. Ai, preciso ver isso. Ai, preciso ver aquilo. E você Foi tem muito bom. vontade de seguir alguma outra, se aperfeiçoar em alguma outra coisa, alguma outra área? Como é que é os planos para o futuro aí? Então, na verdade, assim, eu gostaria de futuramente trabalhar só com ultrassonografia, ficar só nessa parte e fazer alguns cursos de aprofundamento mesmo, na parte intervencionista. Eu faço só ultrassonografia abdominal, então eu queria fazer tórax também, cervical, locomotor, Uhum. transcraniana, todas as possibilidades. Eu queria realmente fazer tudo na ultrassonografia. Que legal. Vai conseguir, com certeza. A gente vai estudando e vai Amém. melhorando. Eu também tenho essa vontade de ampliar esse leque aí, e mesmo no ultrassom abdominal tem um monte de detalhe que a gente ainda pode Tanta melhorar, né? coisa, nossa, é muito, muito. Não acaba Se nunca. aperfeiçoar Toda no hora tem coisa Doppler, nova. né? E Então, melhorar tem a toda parte essa. de Doppler que eu ainda não sei o suficiente, sei muito pouquinho, preciso fazer muito curso. E outra, uma coisa que eu quero te perguntar: você teria então alguma dica que ou você falaria para você mesma lá no começo, que você teria feito diferente, alguma coisa, ou para quem está começando, que pode aproveitar essa nossa conversa para se inspirar e fazer alguma coisa diferente? Uma coisa que eu falaria, percebeu que está desanimando com a profissão, percebeu que não tem mais aquela paixão. Procure estudar, porque vai aparecer alguma coisa que vai te estimular de novo. Você vai ver que é tudo maravilhoso. Assim como quando a gente começou lá na faculdade, aquele ânimo todo, aquela expectativa. E outra coisa também, por experiência própria, busque tecnologia. Eu tinha um aparelho muito simples mesmo, e por muito tempo eu pensei que ele era o suficiente para mim. Uhum. Eu achava, não, mas ele não vai aumentar o valor do meu exame se eu comprar um aparelho novo. Eles não vão mandar mais exames se eu comprar um aparelho novo. Só que para a gente, para a nossa satisfação pessoal, para um diagnóstico mais preciso, a gente precisa da tecnologia. Então, a gente precisa confiar naquilo que a gente está entregando também. Não é só fazer de qualquer jeito. Então, o aparelho novo me fez ver melhor e Uhum. confiar mais no que eu estou vendo. Muito boa essa dica, adorei. O que eu tinha anotado aqui para te perguntar era isso. Eu acho que
dá vontade de ficar conversando mais um monte, né? Eu vi que você também atende alguns animais exóticos, fiquei curiosa para ver os... Sim, inclusive eu quero trabalhar na parte de ultrassonografia também com Você roedores, com alguns tenta, exóticos. quando tem algum paciente desses, você tenta achar alguma coisa, faz ultrassom deles? Já vi gestação em porquinho da Índia, já vi algumas coisas assim, mas não tenho muito conhecimento ainda para disponibilizar esse serviço. Não dá ainda. Mas acho que é assim que a gente começa, né? Porque você Com tem o seu certeza. paciente, você já aproveita para fazer o exame, aí dali já vai buscar um artigo sobre aquele assunto, já vai estudar aquele assunto. Quando chegar o próximo, você já vai estar muito melhor do que do primeiro, né? Então, é Exatamente. assim É que a na gente... curiosidade que a gente aprende, né? Com certeza. E não adianta, assim, é a prática, né? As pessoas têm medo de começar porque não vai ter como praticar, mas se a gente não começar em algum lugar, não vai para frente. Então, eu acredito que aqueles que têm essa oportunidade de fazer clínica e ultrassom junto, têm a melhor oportunidade para praticar, porque você está melhorando a sua consulta ao avaliar o seu próprio paciente, e aquilo vai te dando oportunidade para que nos próximos você possa, como você falou daqui a pouco, fazer só ultrassom, né? Então, não é que a gente está treinando no nosso paciente, a gente está dando para ele uma consulta melhor ainda, né? Com e certeza. A gente está aprendendo com isso. É verdade. Eu me lembrei dos seus casos de anencefalia, e aí eu fiquei pensando o que a gente podia conversar sobre aquilo, porque eu achei muito legal os casos aparecerem juntos, né? Então, só para quem não faz parte do clube entender, você trouxe um caso gestacional em que um dos fetinhos não tinha o crânio, né? Era a crania, né? Isso. Na verdade, foram duas pacientes, uma no mês, outra em outro mês. E foi muito assim, inusitado, porque eu nunca imaginei pegar um caso desse e em seguida eu imaginei, meu Deus, eu já estou vendo coisa que nem existe, não é possível. E daí era gestação de feto único, todas duas eram da raça Pinscher, eram de casas separadas, né, de cidades diferentes. E durante o exame eu observei que tinha algo estranho naquele crânio. Não estava com aquele formato normal de um crânio de um feto. Na hora que você foi fazer a medida do diâmetro biparietal, você já não tinha onde medir, né? Não tinha onde medir. Então, eu achei muito estranho aquilo. E daí a gente discutiu no clube, surgiu essa possibilidade, daí eu fui estudar mais sobre isso. E quando chegou o segundo caso, eu falei, meu Deus, é aquilo de novo, não é possível. É a crania, não é possível. Uma coisa engraçada é que os casos se repetem no clube, mas com pessoas diferentes às vezes, né? Um colega atrás, daqui a pouco o outro... completamente diferente, às vezes de outro país, porque tem gente de outros países. E aí você pegou os dois casos juntos de uma alteração que eu nunca tinha visto, nunca peguei, né? Isso aconteceu comigo uma vez com o Dioctofima renale. Eu passei toda a minha residência querendo ver, e nunca peguei nenhum caso. Esse eu nunca vi. Aí eu cheguei aqui, peguei um caso, nossa, fiquei feliz, adorei, encontrei, daqui a pouco veio outro, foram 4 casos seguidos. E aí eu pensei, nossa, aqui deve ter muito, então, mas depois sumiu e eu nunca mais peguei. Então, é uma coisa muito engraçada que parece que atrai, agora, né? A gente vê tudo junto. Igual, quando eu pego cálculo, parece que a semana inteira aparece cálculo. Piometra, a semana inteira vem piometra. É muito engraçado, parece que vai atraindo. E você já teve também a experiência de encontrar alteração no animal e o tutor ter a mesma coisa? Não. Eu vejo muito. Um caso assim. Muita coisa assim, muita tipo, tem cálculo na vesícula, daí a pessoa fala, eu também tenho. Ou então, tem cálculo no rim, eu também tenho. Tem piometra, eu tenho endometriose. Eu encontro muito o tutor e o cachorro tendo a mesma coisa. Eu vou prestar atenção. Talvez eu que nunca prestei atenção, mas vou começar a prestar atenção nisso. Nancy, muito, muito obrigada pela nossa conversa. Depois a gente vai combinar de conversar mais vezes, com certeza. Pode deixar. Eu quero te desejar muito sucesso, seja na sua parte no consultório como é agora, ou, né, nos seus planos futuros para ser uma ultrassonografista de
tudo. E a gente com certeza vai aprender muito juntos ainda e vamos continuar a nossa troca de experiências. E se você quiser... Eu que agradeço, não tenho nem palavras, porque, assim, muito além da discussão de casos, é igual eu te falei, vocês me estimularam de novo, entendeu? Vocês me abriram os olhos, olha, acorda, tem tanta coisa para você fazer. Então, assim, eu nem consigo sair do clube, porque, não sei, eu não consigo mais ficar sem. A gente vai juntando as pessoas que vão entrando e não saem nunca mais, e cada vez vem gente nova, e eu também não me imagino mais sem vocês, eu ficaria em depressão se eu não tivesse vocês para conversar todos os dias. Com certeza. Aí, às vezes, o dia é tão corrido, mas não tem jeito, tempo. eu tenho que correr lá e dar uma olhada. Espera aí, deixa eu ver o que teve hoje. Tem gente que fala que chega no fim do dia e tem tanta mensagem que hoje eu não dou conta de ver tudo isso. Mas é porque tem um monte de mensagem, mas quando você vai ver, tem alguns casos ali e não dá para deixar de ver, porque depois a gente acaba pegando aquele caso também, né? Com certeza. É muito bom. Então tá, muito, muito obrigada pela nossa conversa. A gente vai se falando. E sucesso para você. Um beijo. Para você também, sempre. Beijão. Tchau. Tchau.